Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste momento eu gostaria de pedir a você para clicar aí no sininho para que você seja notificado toda vez que nós tivermos uma novidade. Outra coisa importante também, compartilhe o nosso canal, faça com que ele seja uma bênção para a sua vida e para a vida das outras pessoas, porque para mim é uma grande bênção e a honra de ter você presente em minha vida através das redes sociais, através do seu equipamento eletrônico. Convido a você, neste momento, a fechar os seus olhos e a buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, nós gostaríamos de te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos com essas pessoas maravilhosas para que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada através da recapitulação da lição, em um tema tão importante e tão impactante para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O tema que nós iremos estudar, da lição número 3, é exatamente as raízes da inquietação. Convido você agora a ler comigo Tiago, capítulo 3, versículo 16. Vem comigo na leitura. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Meus queridos, o descontentamento surge quando há um conflito entre o que queremos e o que nós temos. São situações que nos causam ansiedade e tiram a nossa paz. E hoje nós vivemos em uma sociedade em que mais de 80% da população sofre da síndrome da ansiedade, do pensamento acelerado, em que as pessoas elas não conseguem se ajustar. A ansiedade é muito grande. Por isso as farmácias estão vendendo, o mercado em que trabalha com esses calmantes, com medicamento para ajudar as pessoas a equilibrar a química mental, é uma indústria que fatura bilhões no ano. Em muitas ocasiões, as raízes do descontentamento estão em nossa natureza pecaminosa. Em outros, é o nosso desejo de ser fiel, que nos motiva a outros a ficarem no nosso caminho. Daí que nós precisamos ter muito cuidado em nossa vida, porque há uma sociedade de pessoas que estão perdendo o equilíbrio com muita facilidade. Portanto, surge uma pergunta que é extremamente importante. Podemos encontrar paz quando existe descontentamento? Estudaremos as raízes das inquietações. E muitas coisas nos impedem de encontrar o descanso que só Jesus ele pode nos apresentar. E a Bíblia diz, o próprio Jesus convidou a mim e a você: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os Salmos e ao longo da Bíblia nós temos mais de 2.000 promessas. E essas promessas são exatamente permeadas pelo desejo que Deus ele tem de aliviar as ansiedades das quais nós estamos inseridos. Atitudes como orgulho, egoísmo, ambição, hipocrisia, muitas vezes caracterizam a vida dos cristãos e mancham o nosso testemunho. Essas coisas, elas precisam ser arrancadas da nossa vida se quisermos verdadeiramente encontrar a paz interior. Para isso, eu convido você agora para analisarmos os tópicos dessa lição. O tópico número 1, que tem como título Jesus traz divisão. É um tópico importante. Em Mateus capítulo 10, versículo 35, diz o seguinte: porque eu vim para pôr dissensão entre o homem contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Veja que versículo estranho para tudo aquilo que Jesus ele nos ensina no Evangelho também de Mateus, quando ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está dizendo aqui que veio para trazer divisão. Parece muito estranho, mas é necessário entender o texto na sua profundidade e naquilo que, em essência, o texto ele quer nos revelar, quer nos ensinar. Palavras estranhas quando se trata de Jesus, não é mesmo? Que pregou e viveu o amor, a paz e a harmonia. Ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, quanto mais a nossa família e os nossos amigos. E o texto traz uma contradição, em essência, para tudo aquilo que se diz respeito a Jesus, a sua obra, o seu ministério. Meu querido amigo, minha querida amiga, no entanto, Jesus, ele diz que se o amarmos mais do que ele, se não somos dignos de ter o amor que ele tem demonstrado por nós. Jesus é digno porque ele deu tudo por mim e por você. Somos dignos quando nós escolhemos mais a ele, a segui-lo, do que amarmos a nós mesmos, do que amarmos mais outras pessoas.
Coloque a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Quando aqueles próximos a nós não fazem a mesma escolha e seguem conflitos, eles tentarão nos afastar da lealdade a Jesus. Então, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quando você é amigo de Deus, quando você está em comunhão com Deus, muitas vezes a sua proximidade de Deus, a sua comunhão com Cristo pode trazer entre você e as pessoas da sua casa muitos conflitos. Você já vivenciou um conflito familiar e às vezes, infelizmente, quando nós tomamos uma decisão por uma religião, por uma convicção cristã, aí é nesse contexto que surge exatamente o que nós chamamos de desentendimento. Cristo separa as pessoas que não priorizam das que o consideram prioridade. E quando nós o consideramos como prioridade, isso pode trazer efetivamente uma divisão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E é por isso que a presença de Cristo na nossa vida, o texto está nos dizendo que poderá, em essência, trazer essa divisão quando as pessoas não aceitam o Evangelho, as boas novas da salvação da qual nós estamos inseridos. Vamos agora à primeira pergunta. Quais podem ser, segundo a Bíblia, os maiores inimigos de uma pessoa? Assinale a alternativa correta. Letra A. São os da casa vizinha. Letra B, são os da sua própria casa. Vamos lá, vamos à alternativa correta. A Bíblia diz que são os da casa. Porque quando você tem a vida transformada, quando você entrega a vida a Cristo, quando você entrega a vida a Ele verdadeiramente, você pode encontrar na sua casa os melhores amigos ou mesmo os piores inimigos. É o contexto que o texto ele está procurando nos ensinar. Vamos agora ao segundo tópico da lição, egoísmo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Vem comigo na leitura. E disse-lhe, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Meus queridos, eu, me e meu. Esses termos aí significam o quê? Egoísmo. Quando nós centralizamos muito no eu, no meu, né? E nós não procuramos ver o nós, os outros. E essas linguagens individualistas, elas representam o que aprendemos muito rapidamente e usamos com muita frequência esses termos individualistas. Quando Jesus foi convidado a decidir sobre a distribuição de uma herança, ele recusou, mas ele aproveitou aquela oportunidade para mergulhar nas raízes desse descontentamento que se chama exatamente o egoísmo. Ele também levantou o caso hipotético de um homem que olhou para si mesmo e, esquecendo-se de Deus e de seu vizinho, perdeu tudo. Isso pode acontecer também. Qual o antídoto bíblico contra o egoísmo? Note, seja humilde como Cristo, sirva aos outros e dê-lhe preferência. Amar como Jesus amou, diz uma música antiga, né? Viver como Jesus viveu. Ou seja, procure amar ao próximo. A Madre Teresa de Calcutá, que foi uma grande mulher, uma freira indiana, ela disse, Senhor, faz-me uma caneta para que eu escreva a palavra amor. Ou seja, aquela mulher um bálsamo de amor, aquela mulher um bálsamo de bondade. Eu e você precisamos também sermos um bálsamo de bondade. Agora, quando nós trabalhamos só para o nosso umbigo, quando nós trabalhamos só para a nossa vida, e isso muitas vezes o egoísmo não tem limite de passar por cima da vida de outras pessoas para entender os nossos interesses. Isso é terrível, isso não faz parte do cristianismo, isso Jesus ele denunciou e Jesus efetivamente ele reprovou. Vamos agora à segunda pergunta. Qual o antídoto bíblico para o egoísmo? Assinale a alternativa correta. Letra A humildade de Cristo. Letra B, a humildade dos discípulos de Cristo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Jesus foi humilde. Ele deixou o céu, o seu trono de graça e veio aqui a esse mundo. Nasceu numa manjedoura. Viveu com as pessoas mais humildes, com as pessoas que mais precisavam. Morreu na morte de cruz para nos demonstrar, para nos dar o exemplo de humildade, contrário ao que significa e o que representa o egoísmo. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, ambição. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, vem comigo na leitura. E se houve também entre eles contenda, sobre a qual deles parecia ser o maior. Veja, o que aconteceu? Jesus tinha acabado de dizer aos seus discípulos que ele seria traído e morreria.
derramando seu sangue sobre o perdão, para o perdão e para o pecado da humanidade. Meus queridos, o que aconteceu? No entanto, eles não conseguiram compreender as verdades espirituais das quais Jesus estava procurando ensinar para ele, porque seus pensamentos estavam cheios de ambição. Um queria ser o maior, outro queria ser o melhor. Eles cobiçavam uma posição importante no futuro reino terrestre, do qual eles achavam que Cristo haveria de vir implantar aqui na terra. Eles estavam olhando para um reino terrestre, estavam se esquecendo de algo maior, mais precioso e mais sublime. Ao colocar uma criança no centro do grupo, Jesus os ensinou a parar de ser grande, a de querer ser grande para as coisas dessa vida. E disse, se vocês não forem como essa criança aqui, pela humildade, pela dependência de Cristo. Uma criança, ela depende de Cristo. É uma demonstração exatamente de humildade. Como criança, devemos confiar em Deus e depender dele para que ele possa dirigir as nossas vidas de maneira tal que nós possamos entender melhor qual o propósito dele em nossa vida. Jesus tem plano para mim e para você, e pacientemente nos leva a abandonar nossas ambições equivocadas e deixar-nos ser liderados por ele, para que o egoísmo ele desapareça e efetivamente nós possamos desfrutar uma vida em harmonia com Cristo e com o próximo. Vamos agora à terceira pergunta para recapitularmos esse tópico. Ao colocar a criança no centro do grupo, o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? Assinale a alternativa correta. Letra A, que devemos confiar e depender de Deus. Letra B, que devemos confiar e depender dos nossos pais. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Nós devemos confiar e depender de Deus, para que assim nós possamos ficar livres do egoísmo. Mas se nós acharmos que nós somos independentes, que nós somos melhores do que as pessoas, que podemos passar por cima das pessoas, nós não vamos atingir o ideal desejado de Deus para a humanidade. Quarto tópico, preste atenção bem nesse tópico, que fala sobre a hipocrisia. E esse tópico traz um texto interessante. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Esse texto de Mateus, ele está nos trazendo algumas coisas interessantes. Mateus 23, 13, 14, 15, 23, verso 25, 27 e o verso 29. O que é que esse texto ele nos traz de tão importante para que nós possamos entender o verdadeiro significado da hipocrisia? Vocês fecham o reino dos céus, Jesus queria dizer para eles, e não entram e nem deixam outros entrar. Porque às vezes a nossa religiosidade é tão hipócrita que a gente fecha o reino de Deus para outras pessoas entrarem. Achamos que o reino de Deus é só para a gente. Por isso que os discípulos queriam ser o primeiro e não o último no reino dos céus. Arruinavam as viúvas, mas fazem grandes orações. O que é que eles faziam? Não cuidavam, arruinavam as viúvas, mas faziam grandes orações. O que é que adianta você passar um dia orando e você não ajudar as pessoas que precisam? Fazem os seus prosélitos, ou os seus convertidos, mais fanáticos que vocês são. É gente que muitas vezes quer fazer da religião, é uma hipocrisia tão grande que quer fazer mais crente, mais santo do que o próprio Cristo. Dizima o pouco, mas esquece o amor, a justiça e a fé. Dizimar para aparecer. Não, o dízimo é um compromisso seu com Deus e não para você aparecer diante de ninguém. Limpa o exterior, mas por dentro estão cheios de roubo e de injustiça. O que é que adianta você estar lindo, bonito, maravilhoso e cheiroso, mas por dentro você é um sepulcro caiado. Você está cheio de maldade, cheio de hipocrisia. E então esses sepulcros caiados, cheios de imundícia, é exatamente o que nós precisamos reprovar na nossa vida. Eles honravam os profetas, mas, veja bem, honravam os profetas mortos, mas matavam os profetas vivos, perseguiam os profetas vivos, como foi o caso do próprio Cristo. E, meus queridos, no Evangelho de Mateus se registram 14 vezes em que Jesus usou a expressão hipocrisia. Nenhum deles foi para dizer algo agradável, e sempre algo desagradável. Um hipócrita, no mundo grego, era um ator, uma pessoa que desempenhava um papel, ou seja, ele representava uma pessoa que não era ele. Este termo passou para a nossa língua como uma expressão de alguém que parece ser o que na verdade não é, ou que não age em coerência com o que diz. Ele é denorex, como diz o ditado por aí, parece, mas não é.
é uma maneira verdadeiramente perigosa de ser. Não existe coisa pior no mundo do que uma pessoa parecer e não ser. Não existe coisa pior no mundo do que uma pessoa hipócrita. Em Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz é um pecador. Né? Veja, a pessoa sabe fazer o bem e não faz, é um hipócrita, é um pecador. Isso é extremamente reprovável por Cristo e nas Sagradas Escrituras. Portanto, Jesus Cristo, ele nos encoraja, ele nos convida e nos fortalece a viver o que nós acreditamos. Desta forma, nós ajudaremos os outros a confiar em Jesus e a aceitá-lo. Vem comigo agora, vamos agora à quarta pergunta. Qual o sentido em que o Evangelho de Mateus está registrado 14 vezes a expressão hipócrita? Assinale a alternativa correta. Letra A. Nenhum deles foi para dizer algo agradável. Todos eles foi para dizer algo agradável. O que é que você acha que é a resposta correta? Exatamente a letra A. Nenhum deles foi para dizer algo agradável. É sempre algo negativo. Seja transparente. Não seja bonito apenas por fora, mas seja também por dentro. Seja autêntico e tire as raízes do mal da sua vida. Vamos agora ao quinto e último tópico. Eliminando a inquietação. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. João 14, versículo 1. Veja que coisa importante. Como vimos, não só a nossa natureza pecaminosa pode causar descontentamento, mas nossa própria fidelidade pode nos levar a viver situações angustiantes. Portanto, como obter paz em um mundo de angústia, em um mundo de tantos conflitos, de tantas adversidades? A chave de tudo é a confiança. Jesus nos prometeu nos dar a vida eterna. A Bíblia nos diz, em João 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar e para roubar. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Quando estamos feridos, cansados e exaustos, doentes e desanimados, confiemos em Jesus. Ele é a vida. Veja o que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Jesus quer te dar vida, quer te dar paz, quer te dar tranquilidade. Ele sabe a tua dor, ele sabe a tua angústia, ele sabe as tuas adversidades, mas ele está contigo. Ele ri com os que riem, mas ele chora com os que choram. Por outro lado, Jesus está preparando um lugar para nós, onde nossa dor, ansiedade, sofrimento serão banidos para sempre. Está revelado na palavra de Deus. E João viu em Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E João, como diz o texto para fechar essa recapitulação de hoje, né? Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Talvez o lugar de paz que você nunca teve nesse mundo, que você não teve direito nesse mundo, Jesus está reservando, está te prometendo, através da palavra de Deus, que você será levado para um lugar melhor do que este. Basta crer e confiar e saber esperar. O salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Enquanto focamos nossos pensamentos nessa preciosa promessa revelada na palavra de Deus, as vicissitudes dessa vida ficam em segundo plano. Temos a esperança em meio ao descontentamento. Paulo, no capítulo 5 do livro de Romanos, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Que coisa maravilhosa nós termos essa esperança em nossa vida, porque se a nossa vida, a Bíblia diz, se limitar a esse mundo, nós somos mais do que miseráveis. Quinta e última pergunta: como obter paz na angústia? Assinale a alternativa correta. Letra A. A chave é a confiança em nossos méritos. Letra B. A chave é a confiança em Deus. Qual você acha que é a resposta verdadeira? Exatamente a letra B. A chave é a confiança em Deus. Confie em Deus, a negra nuvem passará.
diz uma música. Meus queridos, foi um grande prazer, uma grande oportunidade mais uma vez estar com você. Desejo para você que Deus abençoe a tua vida, a tua história, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho e os teus sonhos. Convido você neste momento a fazer uma oração para que assim Deus nos encha de paz, esperança e tranquilidade. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos através das redes sociais, onde nós recapitulamos essa lição tão importante para nos trazer paz em meio às inquietações da vida, nós termos esperança, vivermos um cristianismo autêntico, desprovido da hipocrisia, mas cheios de paz, de amor e bondade vindas do céu. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou neste momento, em nome de Jesus. Amém.